Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial de Python com Pygame. Continuando na saga de Raycasting, no episódio de hoje eu vou introduzir sprites para representar os inimigos e também o próprio jogador. Os sprites que eu estou usando aqui são de imagens PNG com transparência, que têm imagens menores para as diferentes orientações dos inimigos e suas animações. Como o Pygame tem várias funções para manipular imagens, eu optei por desenhar os sprites a partir delas, assim simplifica um pouco as coisas. Ou seja, primeiro eu desenho o chão e as paredes e só então eu começo a desenhar os sprites, sendo um processo totalmente independente. O único problema é que a gente não consegue desenhar os sprites parcialmente ocultos por paredes, então acontece às vezes que eles ficam piscando, mas isso não chega a atrapalhar a jogabilidade. Bom, meu ponto de partida aqui vai ser o jogo de labirinto de Raycasting que fiz no último vídeo, que por sua vez foi construído sobre o chão que mostrei no vídeo anterior, de Floor Casting. Se você não assistiu, talvez você deveria. Eu não vou começar direto com o Raycasting. Para fazer os primeiros testes eu vou usar o Floor Casting. Assim eu não preciso me preocupar com as paredes por enquanto e libero o mouse para movimentar o sprite. Então para começar eu vou importar um sprite que esbocei aqui. Eu sei, é uma obra de arte. Mas fiquem tranquilos que só vou usar ele aqui para fazer os primeiros testes. Para ver se está tudo funcionando certinho, eu vou desenhar o sprite na posição atual do mouse, assim ele fica seguindo o ponteiro. A primeira coisa que eu vou mexer aqui é a escala do sprite, de acordo com a profundidade. Essa escala funciona do mesmo jeito que a altura das paredes, quanto maior a distância, menor a escala. Aqui na tela a gente tem uma relação de profundidade que vai aumentando quando você se aproxima da linha do horizonte. Então eu vou calcular um fator de escala para o sprite de acordo com a distância entre o ponteiro e a linha do meio da janela, e multiplicar pelo tamanho original do sprite, que consigo com a função getSize. Depois de transformar o sprite para o novo tamanho, aí é só exibir ele. Eu vou descontar metade do tamanho do sprite para que ele fique centralizado no ponteiro. Como vocês podem ver, quando o ponteiro se aproxima do horizonte, o sprite vai ficando pequenininho, como se estivesse se afastando. Bom, essa é a base da escala. Agora eu vou posicionar esse sprite dentro do mapa. Para poder desenhar os sprites, eu preciso de algumas informações. Primeiro, se ele está dentro do campo de visão do jogador. Se não estiver, eu não vou desenhar nada, né? Para isso, eu preciso calcular o ângulo do inimigo em relação à posição do jogador e depois subtrair a rotação do jogador. Se o resultado estiver dentro da faixa de menos 30 a mais 30 graus, então a gente pode passar para a próxima etapa, que é calcular a distância até o jogador para poder redimensionar e posicionar o sprite. A escala é simplesmente o inverso da distância, só que eu vou limitar para valores até 2, para não esticar demais o sprite. E também já vou adicionar uma correção de efeito de olho de peixe aqui, dividindo pelo cosseno do ângulo que a gente calculou agora há pouco. A posição vertical é a metade da resolução vertical da janela, mais metade multiplicada pela escala. Depois eu ainda tenho que subtrair a metade da altura do sprite redimensionado. Isso aqui depende do sprite que você está usando. Geralmente a gente tem uns pixels vazios na parte de baixo. No meu caso eu adicionei um reflexo, assim os pés do inimigo estão sempre no meio do sprite. Para a posição horizontal eu vou pegar metade da resolução horizontal e subtrair o seno do ângulo multiplicado pela resolução vertical. Depois também tem que subtrair a metade da largura do sprite redimensionado. E assim a gente tem um sprite posicionado no mundo. Para fazer para mais sprites, a gente só precisa ter um array com as posições e checar cada uma delas para desenhar. Só que uma coisa muito importante a gente ainda não considerou aqui, a ordem dos sprites. Desse jeito, alguns dos inimigos mais distantes são desenhados por cima dos mais próximos. Então antes de mais nada eu vou adicionar na array espaços para as distâncias e para os ângulos de cada inimigo. Então eu vou fazer um loop para calcular esses ângulos e as distâncias em cada frame. Só que como eu quero que os inimigos mais próximos sejam desenhados por último, eu vou guardar o inverso da distância, que também já serve para a escala. Para os casos em que o ângulo não está no campo de visão do jogador, eu vou colocar um valor bem grande. Depois de tudo calculado, eu vou ordenar a array com base nesses valores de escala e iterar sobre eles para desenhar os sprites. Quando chegar nesses valores bem grandes, que estão fora do campo de visão, eu interrompo o loop. Beleza, para o caso do Floor Casting isso já funciona bem. Mas e quando a gente tem paredes bloqueando alguns dos sprites? Bom, agora a gente pode transferir tudo que a gente fez aqui para o caso do Raycasting. Vou pegar o código de onde eu parei no último vídeo.
Agora, depois de calcular a distância do inimigo até o jogador, eu vou lançar um raio que vai dele até o jogador, e se antes de chegar no jogador o raio bater em alguma parede, eu vou colocar um valor bem grande na escala para ele não ser desenhado. A gente poderia parar por aqui se quisesse, mas eu fiquei olhando para esses sprites, todos eles olhando direto para a câmera o tempo todo, é bastante estranho. Então eu resolvi adicionar rotações nos sprites, ou seja, o sprite do inimigo muda dependendo da direção que ele está olhando. E também já adicionei uma animação simples para os inimigos. Isso porque eu achei essa tabela de sprites no Open Game Art. Eu só fiz umas modificações aqui para adicionar reflexos e sombras. Só que a gente tem um problema aqui. Todos os sprites estão na mesma imagem. A gente até poderia separar eles em um arquivo para cada um deles, mas isso é bem trabalhoso. Então o que eu vou usar aqui é a funcionalidade de criar subsuperfícies do Pygame. Eu criei uma função para carregar esses sprites. Primeiro carrega o arquivo e depois vai passando por todas as posições, criando as subsuperfícies e colocando numa lista multidimensional. Em um eixo a gente tem as animações e no outras direções para cada tipo de monstro. Só que agora a gente tem características a mais para considerar em cada sprite. Então ao invés de criar essa array no início, eu vou criar uma função para criar esses inimigos. A função é bem simples, ela gera posições aleatórias para os inimigos, testa para ver se a posição é válida, para não gerar inimigos dentro das paredes, e também já provisiona espaços para guardar a orientação relativa do inimigo, o inverso da distância e o ângulo em relação ao jogador, como também o tipo, se é zumbi ou esqueleto, a orientação absoluta e o seu tamanho. No final eu transformo tudo em uma array e mando de volta para a função principal. E já que estamos no embalo das funções, eu vou passar a parte de ordenar os inimigos para uma função específica. E aqui, depois de calcular o ângulo do inimigo na visão do jogador, eu vou calcular a direção relativa entre o inimigo e o jogador, para saber onde ele está olhando e já transformo ele num valor de 0 a 3 que vai ser usado para desenhar o sprite depois. O restante da função continua igual. Eu vou decorar ela com @ngit também para acelerar a função. Não faz muita diferença quando você não tem tantos inimigos, mas sempre é bom. E agora eu vou criar uma função de desenhar os sprites. Também vou passar a parte que tenho aqui na função principal para a função. Para essa função eu vou passar a superfície que gerei com o Raycasting, a lista de sprites, a array de inimigos, o tamanho de um sprite, a resolução do frame e um parâmetro de tempo. Esse tick está relacionado com o tempo absoluto, é usado para iterar sobre os frames de animação dos sprites. Quando eu estiver iterando sobre todos os inimigos que eu vou desenhar, eu ainda vou recuperar o tipo e a direção do sprite. Na parte da escala eu vou multiplicar pelo tamanho que eu defini para o inimigo lá na geração. E agora uma coisa um pouco diferente, ao invés de desenhar no frame transformado para resolução cheia, eu vou desenhar nele na resolução original que foi renderizado pelo Raycaster. Eu vou fazer isso porque a performance é bem melhor dessa forma, porque a gente está desenhando sprites bem menores. A gente só precisa fazer uns ajustes aqui para usar a resolução do frame como referência na hora de calcular a posição onde cada sprite vai ser desenhado. Depois a gente retorna a superfície para a função principal para transformar e exibir na janela. Muito bem, a gente tem inimigos animados agora com 4 direções, mas eles estão todos parados patinando no mesmo lugar. Então adicionei uma lógica bem simples de movimentação na função de ordenar os inimigos. Eles tentam sempre se movimentar para frente, e se encontram uma parede, eles param e mudam de direção. Para isso eu também adicionei um parâmetro de tempo entre frames, para que a velocidade deles seja mais ou menos constante. E agora estão passeando livremente pelo labirinto. Podemos conferir se a direção deles está coerente com sua movimentação. Parece que está tudo certo. Só que a gente não consegue interagir com os inimigos. Eles nem sabem que a gente está aqui. Então resolvi desenhar um sprite de uma espada, para poder atacar esses inimigos. E para fazer o movimento do giro da espada eu usei a ferramenta de perspectiva do GIMP. Então voltando para a função de carregar os sprites, eu vou carregar a imagem da espada e também dividir em subsuperfícies e colocar numa lista. Aqui no final eu vou repetir o frame intermediário para deixar a animação um pouco mais suave. E também vou definir uma variável que guarda o frame atual da espada e depois vou retornar tudo para a função principal.
Depois eu passo a lista de sprites e o sprite atual da espada para a função de desenhar sprites. Antes de desenhar, eu vou calcular uma posição para a espada que depende do tempo, para dar uma sensação de que a espada está balançando nas mãos do jogador. Agora, voltando para a função principal, eu preciso implementar a lógica para poder usar a espada. Primeiro aqui em cima, na parte de eventos, se ocorrer um evento de clique de mouse e o frame da espada for menor que 1, eu vou mudar seu valor para 1. Aqui embaixo, depois de desenhar o sprite, eu vou verificar se a espada foi ativada e vou rodar a animação, adicionando um pequeno valor dependente do tempo que passou entre os frames. Assim a gente já tem a animação da espada, mas ainda não está interagindo com os inimigos. Para interagir, eu tenho que saber qual que é o inimigo que está mais próximo. Eu já tenho isso aqui na parte que desenhei os frames, porque eu interrompi o loop depois que o inimigo mais próximo foi desenhado. Só preciso retornar esse valor para a função principal. Com esse valor, eu primeiro verifico se o valor do frame da espada é igual a 1 e a distância do inimigo é menor que 1 e maior que 0,1. Se sim, eu mando esse inimigo lá para a posição x igual a 0. Assim ele não vai mais ser desenhado, porque ele está dentro de uma parede. Também adicionei um contador para controlar quantos inimigos ainda existem no mapa. E como vocês podem ver, eles ainda não fazem muita coisa. Não atacam nem fogem do jogador. Isso porque ainda falta uma coisa muito importante: inteligência. Mas eu vou deixar esse assunto para o próximo vídeo, porque esse aqui já está ficando um pouco longo. Então, se vocês quiserem acompanhar a evolução desse projeto e outras coisas que estão por vir, se inscrevam no canal. Se gostou do vídeo, deixe uma curtida. Se não gostou, deixe uma descurtida antes que o YouTube remova essa função. E é isso, pessoal. Códigos, texturas e sprites vocês encontram no meu GitHub. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.